Olá, meu nome é Natália Lima. Você está assistindo ao SBSP Entrevistas, que traz toda quarta-feira, a partir das 17 horas, informações, novidades e entrevistados. Hoje nós recebemos aqui nos estúdios da FECAP o Fabiano Angélico, que é consultor sênior da Transparência Internacional Brasil. Ele vai falar um pouco sobre Unidos contra a Corrupção. Tudo bem, Fabiano? Tudo bem, Natália? Obrigado pelo convite e um alô aí a todas e todos que estão nos assistindo. Fabiano, para quem ainda não conhece, o que é Unidos contra a Corrupção? A Unidos contra a Corrupção é uma campanha liderada por organizações da sociedade civil que trabalham há mais de 10 anos esse tema da transparência e do combate à corrupção. E ela foi lançada exatamente para divulgar, durante a campanha eleitoral, as novas medidas contra a corrupção. Então, o objetivo da campanha Unidos contra a Corrupção era dar a conhecer, informar, divulgar as propostas legislativas e criar mesmo uma coalizão, incluindo toda a sociedade, toda a população brasileira, para fazer pressão, fazer incidência para que o Congresso Nacional, o novo Congresso Nacional, que toma posse o ano que vem, possa ter condições de aprovar esse pacote anticorrupção. Sobre a questão da corrupção no Brasil, tem solução? Olha, em nenhum país a corrupção foi eliminada por completo, né? Então, acho que a questão aí a se colocar é como controlar a corrupção. Como fazer com que esse fenômeno, que é muito complexo, muito delicado, envolve várias esferas, vários melindres, digamos assim, como fazer para que isso seja controlado, reduzido, monitorado. Então essa é a questão. E jeito de controlar tem. Vários países controlam a corrupção. É um fenômeno que existe, repito, mas em muitos países ele é controlado. E, inclusive, o mote, a motivação por trás das novas medidas contra a corrupção e da campanha Unidos contra a Corrupção, que quer levar esse pacote aí ao grande público, a grande motivação é exatamente controlar a corrupção. A gente entende que as propostas que estão ali, que foram criadas consultando as melhores práticas internacionais e brasileiras, se implementadas, a gente vai conseguir controlar a corrupção. Quem criou as medidas? Olha, as novas medidas contra a corrupção é uma iniciativa que foi facilitado, organizado pela Transparência Internacional em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, mas contou com a participação de cerca de 200 especialistas. Então foi um processo colaborativo, consultivo, em que a FGV e a Transparência Internacional enviaram convites a centenas de instituições e especialistas do setor público, do setor privado, das universidades, da sociedade civil, e nós recebemos então contribuições de cerca de 200 pessoas. Como surgiu a ideia de criar a Unidos contra a Corrupção? Olha, a Unidos contra a Corrupção é uma decorrência, uma consequência das novas medidas, né? As novas medidas contra a corrupção, elas surgiram da ideia de que a gente precisa um enfrentamento sistêmico, um enfrentamento holístico da corrupção. O que a gente quer dizer com isso? Quer dizer assim, para enfrentar o problema da corrupção, não basta endurecer as leis e prender os corruptos. Isso é importante, é fundamental, mas não é só isso. A gente também precisa melhorar as nossas instituições, melhorar os processos de tomada de decisão, melhorar enormemente a transparência, que é a prevenção. Portanto, foi a origem, a ideia de criar as novas medidas está nesse contexto. A Lava Jato e outras operações, elas demonstraram que existe muita corrupção e a gente percebeu que a classe política, principalmente, que está no poder hoje, tinha muita dificuldade em enfrentar esse fenômeno de maneira condizente, de maneira contundente. Então, até para oferecer esse instrumento para a sociedade brasileira, a gente teve a ideia de criar as novas medidas contra a corrupção nesse leque de instituições e de organizações e de pessoas da sociedade civil, especialistas, pesquisadores, pessoas do setor público, do setor privado,
para levar essa agenda. Então, a campanha Unidos contra a Corrupção é uma consequência disso, né? Então, a primeira metade foi um trabalho mais técnico de levantar boas práticas, de pesquisas, e no segundo momento era uma campanha, né, mais pública para divulgar. Então, a ideia de criar Unidos contra a Corrupção foi realmente de divulgar esse trabalho mais técnico que foi feito e iniciar um processo aí de pressão, de persuasão para que o parlamento brasileiro realmente aprove essas medidas que são importantes para o Brasil. No site da Unidos, já são quase 500 mil pessoas que estão apoiando a causa. Quem são essas pessoas? Olha, acho que é importante dar um passo atrás. As novas medidas contra a corrupção são um conjunto de propostas, né, elaboradas por especialistas. E aí nós lançamos, a partir dessas propostas, uma campanha, né, a campanha Unidos contra a Corrupção. Foi lançada em junho de 2018. E a partir daí a gente convocou e convidou toda a população brasileira a apoiar essa causa, porque essa é uma agenda, é uma causa, no nosso entender, é uma causa de todos, né? Não importa se é progressista, conservador, direita ou esquerda, então é uma causa de todos. Então a ideia é que realmente qualquer pessoa que se interesse pelo assunto possa entrar no nosso site, assinar, apoiar para receber informações e saber como participar. Quais as principais medidas do projeto? Olha, a gente não seleciona assim, esta medida ou aquela, estas medidas ou aquelas. São 70 medidas. A grande maioria são projetos de lei para passar no Congresso, mas algumas são projetos regulatórios, né, que não precisam necessariamente da aprovação do Congresso Nacional. Mas, de todo modo, é um pacote amplo, são 70 propostas, mas a ideia é que seja amplo mesmo, porque a ideia é fazer uma grande reforma, que é o grande problema que foi demonstrado, né, que a gente viu da corrupção, necessita de um grande remédio. Então, a ideia mesmo é que a gente tente aprovar as 70 medidas. Agora, é importante dizer o seguinte, são propostas que serão levadas para o Congresso. A gente entende que não quer usurpar o poder do Congresso Nacional, de fazer uma nova rodada de discussões, de fazer audiências públicas, de ouvir outras pessoas e, eventualmente, aprovar as leis. Portanto, a nossa expectativa é a seguinte, que o Congresso possa aprovar um conjunto de medidas que seja equilibrado, ou seja, que não apenas endureça as leis no eixo da sanção, da punição. Que faça isso, claro, é importante, mas que também atue nos outros eixos, né, para que seja um pacote equilibrado. Então, nesse sentido, que eu diria que não há medidas prioritárias. Agora, há uma diretriz prioritária, que é trabalhar de forma equilibrada na implementação, na aprovação e implementação dessas medidas. Recentemente houve as eleições e vocês trabalharam bastante nesse período. Vocês tiveram um retorno dos políticos? Sim, a gente teve bastante retorno. É importante mencionar que as novas medidas contra a corrupção são, em sua enorme maioria, são 70 propostas e a enorme maioria delas são medidas legislativas. Então, a nossa campanha ela teve como foco principal o diálogo com os candidatos ao Parlamento, né, ao Congresso Nacional. E nós pedimos e solicitamos que eles formalmente declarassem, né, o apoio publicamente, o apoio a essa causa, a essa agenda. E nós tivemos centenas, assim, mais de 500 candidatos que formalmente, publicamente declararam apoio. E desse grupo de mais de 500 candidatos, 45 se elegeram. Então a gente teve bastante retorno. Além disso, a gente também recebeu a visita de vários presidenciáveis. Então acho que foi um retorno positivo. O SBSP Entrevistas fica por aqui, mas quarta que vem, a partir das 17 horas, nós continuamos com a entrevista com o Fabiano Angélico, da Transparência Internacional Brasil. Espero você e até lá!